Tá começando o nosso Band Podcast desta sexta-feira e hoje nós vamos falar daquilo que a gente manja e muito na região, que é o turismo. Nós recebemos na última quarta-feira o LEAD no Centro Serra Convention Center e o tema principal foi desenvolvimento regional da Serra. E para falar mais disso, Valdir Della Justina, inclusive, né, é uma grande liderança aqui na Serra Catarinense, inclusive é um dos embaixadores deste grande momento para a Serra Catarinense. Valdir, bem-vindo. Muito obrigado a todos os ouvintes da Band, é uma satisfação, você não imagina a minha alegria de poder conversar com o nosso ouvinte, e eu gosto muito da Band, você sabe que toda vez que tenho oportunidade, eu me manifesto com o maior prazer. Na última quarta-feira, dia 6 de maio, o Centro Serra realizou o LEAD, e recebendo grandes autoridades, não só as autoridades, mas personalidades, não é, Valdir? Isso, então foi um evento muito importante, muito emocionante, onde muitas coisas foram tratadas em relação ao turismo, e nós tivemos as seguintes personalidades que participaram desse evento. A nossa prefeita, a Carmen Zanotto, né? O jornalista Márcio Luiz Campos, o jornalista Cláudio Lacerda Oliva, já vou falar mais deles, a Daniela Borges, que é da Vila Francione, onde comemora esse ano 25 anos de início de atividades. Tivemos o Paulão do vôlei, o medalhista campeão olímpico, medalha de ouro, eu sempre digo, no esporte e na vida, porque ele faz um trabalho social maravilhoso. E a Thaís Nicoladelli, líder do programa Integratur, muito bonito, que é com a faculdade da Unesc de Criciúma, relacionada à Serra Catarinense. Eu queria falar um pouquinho desses dois jornalistas. Que feras, Cláudio, né? Lacerda é jornalista especializado em turismo, ele é formado pela Universidade de Alcântara e também fez graduação na Universidade de Barcelona. E ele também é presidente da Simptour, assessoria de imprensa. E também ele tem a revista Qual Viagem, que é hoje a maior revista de turismo do Brasil. Nós tínhamos uma vez aquela revista Viagem, então ele é um jornalista que tem muita vivência, né? Experiência. E também recebemos... Bom, então, o Márcio Diniz é um jornalista com 30 anos de formação, sendo 25 anos dedicados ao jornalismo, foi editor da Folha de São Paulo, revista Caras, e hoje ele é editor e colaborador da Catraca Livre, um dos grandes canais também de turismo do Brasil. Trabalhou no Estadão, no Valor, na Folha, e essas pessoas, elas vieram aqui, foram trazidas por nós, pelo Centro Serra, para que viessem conhecer a Serra Catarinense, e ficaram fascinados. Então, eles tiveram 5 dias, nós estivemos em várias cidades, na Coxilha Rica, estivemos, então, como já foi falado, no Cerrito, em Bom Jardim da Serra, em Bom Retiro, em Urubici e São Joaquim, e culminou com a participação deles como painelista no encontro do LEAD do dia 6. Então, essas pessoas estão levando para o Brasil e para o mundo tudo o que nós temos de bom na Serra Catarinense, e tanta coisa que vem acontecendo. Urubici, por exemplo, está muito adiantado com muitas coisas, especialmente com o turismo de aventura. Temos lá o Corvo Branco, que tem lá a Serra do Corvo Branco, que tem aquela estrutura de vidro fantástica. Nós também estivemos visitando lá o Tapuã, acho que é um grande centro de diversões lá, de aventuras de tirolesa, de bicicleta, da Sky Bike também, tirolesa, acho que eu já falei, né? Enfim, um ambiente e um local fantástico. Então, acho que nós estamos no caminho certo, as coisas estão acontecendo, o turista está vindo, os feriadões que aconteceram agora, principalmente nesse de agora recente, do 1º de maio, só lá em Bom Jardim, no Mirante, lá tinham mais de 3 mil pessoas. Então, as coisas estão acontecendo.
Isso é muito bom. Agora, Valdir, empreender em cidades do interior é mais difícil ou mais estratégico no seu ponto de vista? Tem as duas coisas, né? O difícil e estratégico tem as suas desvantagens, né? Mas o que a gente nota hoje? Com todo esse apelo do turismo, a gente tem muitas pessoas investindo em hotelaria, em pousadas principalmente, em equipamentos de lazer, são oportunidades de negócio. Ao mesmo tempo que a Serra Catarinense tem um pouco de dificuldade vamos dizer assim, o nosso poder aquisitivo não é dos melhores, mas ao mesmo tempo são todas oportunidades que surgem para as pessoas criarem novos produtos, e a gente pode ver que o turismo, que o turista moderno quer, ele está nos pequenos municípios. Nós temos um outro exemplo aqui de Abdom Batista, que é a região dos lagos, onde estão desenvolvendo o esporte aquático, as represas lá, a pesca esportiva. Tem lá, eu tive o privilégio de conhecer lá em Abdom Batista, através do prefeito lá. Eles estão inaugurando lá um complexo de águas termais. É um outro município que não chega a 3.000 habitantes. Eles têm rua coberta, eles têm a cidade que está cuidada com todo zelo, porque essas cidades ribeirinhas, assim, onde tem essas represas, elas recebem aquele royalty das represas, e eles conseguem, então, modernizar e tornar a cidade turística. E Valdir, qual é a oportunidade que pouca gente está enxergando agora, no seu ponto de vista? E eu acho que as oportunidades, especialmente na Serra Catarinense, elas são ímpares. A cada ano nós temos um crescimento. O Urubici, só nessa temporada agora de verão, ele cresceu 14% o movimento de verão, não estamos falando de inverno. Nós temos um crescimento de modo geral, assim, no turismo de 2024 para 2025 de 43% no Brasil. Isso é bastante coisa. E esse crescimento ele vem ocorrendo. Então, todos os que pretenderem investir em serviços, em turismo, com equipamentos de qualidade, com experiências para os turistas, ar livre, experiência da natureza, como foi falado, tantas coisas aí que se tem oportunidade hoje de apresentar para o turista, é o que está sendo procurado nesse momento. Estou sabendo que aqui do ladinho, São José do Cerrito, tem uma grata novidade, um forte potencial. Olha, eu acho que não é novidade não, mas porque elas existem há muito tempo. A novidade é que nós estamos descobrindo agora. Mas eu quero falar sobre as casas subterrâneas indígenas. Nós temos o maior sítio de casas subterrâneas da América Latina, no Cerrito. Eu fiquei impressionado quando o Valdir citou essa grata novidade do descobrimento agora no LIDE. Isso. Então, por que eu digo que é o maior? Porque esse foi a Unicinos de Porto Alegre, com um corpo técnico, professores especializados, geólogos, e ficaram 15 dias catalogando tudo isso. Existe um espaço com em torno de 130, 140 casas subterrâneas. Eu vou explicar daqui a pouco como é que são essas casas, né? Que até eu tinha dúvida antes de conhecer, né? E foi catalogado, foi mandado para o IFAM. Então isso já é uma coisa que já faz mais de 10 anos. Mas nós tivemos uma professora da Universidade Federal de Santa Catarina, em 1970, ela fez um levantamento de ponta a ponta da região de Santa Catarina para localizar o caminho dos indígenas, né? Porque eles eram um pouco nômades, né? Eles, onde tinha alimentos, iam se movimentando. Ficava uma época aqui, na época do pinhão aqui, depois iam lá para o litoral, voltavam para cá e para lá. Então existia essa história, né? Essa realidade. E ela catalogou em 1970 tudo isso. Então nós estamos há 56 anos atrasados, né? E de poder explorar esse fenômeno da natureza único também no Brasil. A casa indígena subterrânea, ela é cavado, tem toda uma técnica, né? E é cavado em torno de 1,5 metro abaixo da terra, tem todo um regramento, né? E depois é feita uma cobertura onde os indígenas ou moravam, ou era casa de reunião, ou outras coisas que poderiam acontecer dentro da aldeia.
E o engraçado disso, que esses buracos que estão lá, que agora a Prefeitura de São José do Cerrito está fazendo um protótipo lá perto do centro de eventos, no terreno público, lá deve ser inaugurado em breve. E isso tem uma história muito bonita, porque quando pensaram em fazer isso, aí procuraram os índios. Os índios, ele tem lá os Xoclens e os Caigangues, e aí procuraram uma aldeia aqui perto de Ibirama, e daí acharam lá os descendentes, né, que hoje ainda cultivam muitas tradições. Aí teve lá um índio, e já existem até vídeos no YouTube, aí, onde ele falando. Ele era uma pessoa normal, mas daqui a pouco ele começou a ter sonhos e começou a ser orientado, e aí o Cerrito solicitou que ele fosse lá para ver se ele podia reproduzir uma casa. E ele conta nos depoimentos dele, que é muito emocionante, que ele está sendo orientado pelo bisavô dele, pelo avô, de onde fazer, de como fazer. Daí eles fazem toda a cerimônia do fogo, da dança, de tudo. E ele está recebendo isso de uma forma misteriosa, até, vamos dizer assim, mas de uma história muito bonita. E essa casa subterrânea ela já está sendo finalizada agora. Eu estive nesses dias lá. E vai ser inaugurada para visitação ao público, né? E que vai contar toda a história. Ele diz assim que ele sente a presença do avô dele, ou do bisavô, não lembro bem, e inclusive aonde foi feito, como tem que ser feito. É uma coisa assim. Estivemos lá com a prefeita agora nesses dias, com a Lola, que é a secretária de turismo lá, nos explicando tudo isso. E é uma coisa fantástica, que a gente não consegue nem explicar, é só vivendo isso para saber. E eu entendo que isso virão pessoas, a exemplo do Papagaio Charão, do mundo todo, para conhecer essa cultura tão maravilhosa. Agora, Valdir, para a gente quebrar um pouquinho o gelo aqui, que a gente está falando muito, né, sobre o turismo, até porque o LID lidou principalmente com esse tema, até porque o nosso grande fator predomina aqui na Serra. Eu vou te fazer uma pergunta e você vai ter que fazer, ou nos trazer uma resposta. É uma missão, então é o ping-pong que a gente chama aqui. Valdir, turismo de inverno ou verão? Inverno. Inverno inegociável. Inegociável. Porque é o nosso point, né, gente? O nosso forte. Negócio ou propósito? Os dois. Arriscar ou planejar? Planejar, sempre. Lages ou mundo? Porque eu sei que você viaja bastante. Lages, você até sai do nosso circo de Lages, mas volta. Uma palavra que define sucesso, Valdir? Persistência. 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 Eu acho que tem uma coisa que o Silvio Santos nos deixou. Perguntaram: Silvio Santos, como é que se ganha dinheiro? Ele disse: 10% de inspiração e 90% de transpiração. Tem que suar mesmo. Um hábito que todo empresário deveria ter, Valdir? Se preparar melhor para os novos momentos que vem de inteligência artificial, que não vem resolver tudo, mas vem ajudar bastante, e mais tecnologia. Recebendo Valdir, ele que é o sócio fundador, né, do Centro Serra. A gente tem um imenso prazer de receber ele aqui. Gente, é um empresário que ele tem os negócios dele, evidentemente, mas é um cara que se voluntaria para que a nossa região se desenvolva. Entendeu? É o preço que você paga todo dia, né, Valdir? Porque muitas vezes você deixa do teu próprio negócio para você tá sempre correndo atrás de contatos para que a nossa região prospere. E a gente fica muito feliz com isso. É um exemplo de empresário. Eu sou muito grato a tudo que eu conquistei na vida e eu quero dizer que é o mínimo que a gente pode fazer quando a gente tem saúde, tem conhecimento, tem vontade, tem paixão pelo que faz. Então, quando a gente faz essas coisas, mesmo sendo voluntárias, não é trabalho, é lazer. Fazendo o que gosta, você
é isso que ocorre, né? Então eu acho que isso me faz muito bem, me mantém ativo, me mantém, assim, eu acho que é uma coisa gostosa de se fazer, né? E eu acho que isso ajuda muitas pessoas também para se desenvolverem, porque a gente tem muitos problemas hoje. A gente vê que a juventude não está mais disposta a trabalhar tanto, já não se sujeita a qualquer coisa. Então eu acho que a gente tem que deixar um legado assim de exemplo, mas ao mesmo tempo de oportunidades, né? Eu gero muitos empregos, sim, né? Tenho vários negócios, mas a gente tem que fazer disso um crescimento e justiça com todas as cadeias produtivas. Eu digo assim que você tem que ser justo com tudo, né? A hora que você vende um produto, entrega um serviço, todos têm que ganharem na cadeia, sabe? Desde quem fornece, de quem adquire, de quem vende, todo mundo tem que ter um preço justo, uma satisfação justa do que foi prestado, e eu acho que isso que eu penso da vida e dos negócios. Grande Valdir, tá aqui no nosso Band Podcast, nossa sexta-feira, finalzinho de tarde, para você que nos ouve no rádio, para você que está no YouTube. É um fera, né, gente? Trazendo as lições aqui do que é empreender de fato, o que é o empresariado, afinal de contas. Valdir, uma mensagem final aqui aos nossos ouvintes, ou seja, uma inspiração aí pra gente, para quem está empreendendo. Tenho certeza que alguém está nos ouvindo agora e vem passando por qualquer tipo de dificuldade, para a gente vencer tudo isso, porque a gente tem um futuro gigante pela frente. Eu penso assim que, primeiro que a gente tem que sonhar sempre, né? Porque se você não sonhar, você está morto. Então, se você passa por uma dificuldade, a gente tem que alimentar o pensamento positivo. Eu faço isso diariamente, isso faz muito bem para mim. Buscar boas companhias, avaliar as pessoas que você se relaciona, ver como é que está a tua vida e ter a coragem de mudar se as coisas não estão a teu contento. Mas, acima de tudo, eu digo uma coisa muito, muito... que sempre foi na minha vida assim, ó, sonhe, mas sonhe grande, porque sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo serviço, dá o mesmo trabalho. Bem, esse é o nosso Band Podcast desta sexta-feira. Semana que vem a gente tem mais um grande encontro.